Duas notícias extremamente importantes nessa semana aqui no Brasil. O rombo das contas públicas mais do que dobrou da meta inicial traçada pelo ministro da Fazenda Haddad. E hoje, quarta-feira, saiu a decisão de política monetária em que o Banco Central baixou a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais com a expectativa do mercado. Vamos entender esses dados das contas públicas que têm tudo a ver com a perspectiva da economia e, consequentemente, da Selic, a taxa que foi decidida hoje pelo Banco Central. Isso a gente vai fazer uma correlação com toda a parte de investimentos no final. Então fique aqui, mas vamos entender os números primeiros. Pois bem, essa semana saíram os dados em que as contas públicas tiveram um déficit de 230,5 bilhões de reais. Vamos entender primeiro o conceito de déficit. O déficit primário, que foi o que foi anunciado, é nada mais, nada menos do que as receitas menos as despesas do governo. Portanto, quando falamos que as contas públicas tiveram um déficit primário de 230,5 bilhões de reais, significa que o governo gastou 230 bilhões a mais do que ele arrecadou. E esse número, obviamente, precisa ser fechado. Alguém precisa cobrir esse rombo e a gente vai chegar daqui a pouco, porque isso tem toda interferência na taxa de juros. Quando a gente fala de um déficit nominal, a gente pega o déficit primário, esses 230 bi que foram anunciados, e acrescentamos o montante que o governo paga de juros sobre a dívida. Isso são mais 700, 800 bilhões de reais. Portanto, o buraco é ainda muito mais embaixo. Compreendido essa parte conceitual, vamos agora aos números em si. Essas receitas, portanto, foram bastante, significativamente menores do que as despesas. Nesse caso, primária, 230 bilhões de reais. E qual era o limite máximo que o orçamento, desenhado pelo Executivo, permitia de rombo nas contas públicas? 228 bilhões. E veio pior do que o limite máximo permitido. E o que acontece quando eles estouram esse limite máximo? Como o PT mudou as regras, nada. Simplesmente o jogo segue e nós, pagadores de impostos, pagamos essa conta. Pois bem, conforme conseguimos ver aqui nesses dados, fica claro que esse rombo de 230 bilhões, que representa 2,1% do PIB, o Produto Interno Bruto Nacional, representou um dado péssimo. Um dado, na verdade, que foi, se incluirmos o ano da pandemia, onde tivemos todos aqueles auxílios emergenciais, significa o segundo pior resultado da nossa história. Se excetuarmos os dados da pandemia, nós tivemos o pior dado da nossa história, perdendo para o ano de 2016, lá com a Dilma, onde foi 230,7 bilhões esse déficit. Agora, pouco pior, conforme conseguimos ver aqui, tá? Se analisarmos os dados que tínhamos do resultado em 2022, que tinha sido um superávit de 46 bilhões de reais, mais ou menos, significa que nós tivemos uma virada de quase 300 bilhões de reais do governo central, que aumenta, obviamente, a sua dívida. Ou seja, no ano passado nós tínhamos tido um superávit, gastamos menos do que arrecadamos, de 46 bilhões. No ano passado não, no ano retrasado, em 2022. Tinha sobrado 46 bilhões de reais, mais ou menos. Agora nós tivemos um déficit de quase 231 bilhões. Portanto, queimamos o superávit e entramos no déficit. Essa virada dá quase 300 bilhões de reais, que aumenta, obviamente, a dívida, e a gente vai falar sobre isso. Portanto, como eu falei, o governo central fechou 2023 com o segundo maior déficit rombo das contas públicas de toda a sua história, dos dados históricos que começam em 1997. Se excetuarmos 2020, tivemos o pior ano da história desde que começaram a ser compilados os dados em 1997. Também superou a projeção, no mês de dezembro, que nós teríamos em 2023 um rombo nas contas públicas de 177,4 bilhões. Tivemos, repito, quase 231 bilhões de reais. Sem contar o que ficou
conhecido como a meta informal. O Haddad, no mês de janeiro, no primeiro mês de governo do PT, ele veio a público e falou que o ano fecharia com 100 bilhões de reais de déficit, ou seja, 1% do PIB. Veio muito mais do que o dobro. Mas vamos entender como essa narrativa agora, eles tentam mostrar que está próximo do 1%, quando foi 2,6% do PIB, mas eles vão retirando alguns gastos para que nós tentemos chegar numa tranquilidade de que as contas estão num caminho saudável. E aqui eu quero trazer uma luz a essa discussão com dados, fatos e números e depois chegamos à nossa própria conclusão. Vamos lembrar também que o mês de dezembro, como eu coloquei aqui no meu Twitter, representou um déficit de 116 bilhões de reais apenas no mês de dezembro. Isso foi o pior mês de dezembro também da série histórica iniciada em 1997, tá? Essa piora dos resultados, essa virada de quase 300 bilhões de reais, como eu falei agora há pouco, eu não vi em números em nenhum momento, salvo em extrema recessão, como foram os 2 anos ali do governo da Dilma, que o PIB caiu 7% entre 2014 e 2015. Vamos repetir que em 2022 o governo tinha fechado com um superávit de 46 bi, meio ponto percentual do PIB, 0,5% do PIB. Mesmo pagando os precatórios. E aqui entra um ponto extremamente importante. O governo começou a mencionar que se ele retirasse o montante que teve que pagar de precatórios, as contas públicas teriam apresentado um resultado muito próximo ao que o Haddad anunciou em janeiro, como eu falei, que seria de 100 bilhões de reais. Vamos entender que precatórios são aquelas dívidas que o governo tem e que, com as pessoas, obviamente, e que já estão transitadas em julgado. Portanto, não cabem mais recursos e ele terá que pagar sim ou sim. Para um recurso do STF, ele foi obrigado a pagar essa conta de precatório, parte dela, porque paga todos os anos, e a gente vai ver isso aqui, em 2023, que, obviamente, complicou esse resultado, acentuou o déficit dentro desse resultado. Mas será que é correto o governo querer retirar o pagamento dos precatórios das contas públicas? E mesmo se retirarmos esse pagamento, será que as despesas do governo do PT não cresceram? Eu não vou deixar isso simplesmente na narrativa. Vamos mostrar aqui em números, portanto. Pois bem, olhando essa tela que foi divulgada do relatório do Tesouro Nacional, agora do mês de dezembro, que representou as contas em 2023, se nós olharmos aqui, a gente vê que o déficit foi de 230 bilhões de reais, como a gente consegue ver nessa primeira linha, representando mais de 2% do PIB, mas que o pagamento de precatórios foi de 92,3 bilhões de reais. E que se retirarmos essa conta que foi paga, o déficit seria de mais ou menos 130 bilhões de reais. Ainda mais que ele coloca em outro ponto uma contribuição que a União teve que pagar aos estados por conta do ICMS, que foi mais um montante de quase 21 bilhões. Se também retirássemos isso da conta, o déficit ficaria em 1,01% do PIB, 109 mais ou menos bilhões de reais, muito próximo ao que o Haddad tinha falado. Mas por que ele fica tirando o que ele tem que pagar das contas para mostrar que o resultado está próximo ao que ele tinha anunciado, quando essas contas fazem parte da obrigação do governo? Eu tentei puxar vários dados dos precatórios aqui, e a verdade é que os relatórios divergem de acordo com as fontes. Vamos olhar aqui, por exemplo, que em todos os anos, conforme a gente consegue ver na evolução dos precatórios aqui, desde 2010, a gente vem pagando bilhões em precatórios, o que não faz nenhum sentido, simplesmente no ano de 2023, nós retirarmos da conta o pagamento de precatórios. Sim, esse ano foi um montante maior, mas isso mais cedo ou mais tarde tem que ser pago. Com o restante das despesas crescentes, como a gente vai mostrar daqui a pouco, isso é uma bomba fiscal. Pois bem, conseguimos ver aqui que nos anos anteriores todos tivemos pagamentos, e não foi pouco, bilhões de reais
em precatórios. Nesse site aqui, que vem como fonte o Ministério da Economia, no ano de 2021 pagamos quase 55 bi, no ano de 2020 52 bi, no ano de 2019 41 bi. Vou mostrar outras fontes porque os dados divergem, mas o que eu quero dizer é que de qualquer maneira, todos os anos nós incluímos pagamentos de precatórios nas contas, incluindo 2022, quando nós tivemos aquele superávit que eu mostrei de 46 bilhões de reais. Pois bem, nesse dado aqui da Justiça Federal, se nós pegarmos o ano de 2023, mostra que nós tivemos um pagamento de 111 bi. No relatório do Tesouro Nacional fala em 92, mas tudo bem, mostramos que os dados divergem dos próprios sites do governo, mas de qualquer maneira mostra um pagamento que foi feito nesse ano. Olhando a mesma Justiça Federal, em 2022 o pagamento aparece de 25 bi. Também teve pagamento que foi incluído na conta. Quando nós olhamos aqui dentro do Tesouro Nacional, Tesouro Transparente, também um site do governo, a gente vê que no ano de 2022 teve pagamento grande também. Em 2021, idem. 2020 também. Ou seja, olhando todos os anos, o pagamento de precatório está incluído nas contas. Por que então que o PT ele quer tirar das contas para tentar justificar o resultado dele? Isso que realmente não dá para entender. É narrativa para querer fechar as contas. Quando a gente vai ver que, retirando, mesmo assim, as despesas continuaram crescendo acima da inflação, continuaram crescendo acima dos anos anteriores e, portanto, o resultado, mesmo retirando os precatórios, seria de resultado piores da série histórica. Segundo o próprio relatório do Tesouro, a receita total do governo em 2023 somou 1,9 trilhão de reais, o que representa uma queda de 2,2% em termos reais em relação a 2022. O que significa em termos reais? Já descontada a inflação, que levamos todos os dados que eu tenho mostrado aqui, já descontados também a inflação, portanto, em termos reais. Repito aqui, a receita do governo, conforme a gente consegue ver aqui, foi de 1,9 trilhão de reais em 2023, o que representa uma queda, conforme a gente consegue ver na última linha direita, uma queda de 2,2% em relação a 2022. Repito, receitas com queda de 2,2% frente ao ano de 2022, tá? E as despesas? Se as receitas foram 1,9 trilhão e caiu, mesmo aumentando impostos, significa que a atividade econômica já vem desacelerando, como eu tive a oportunidade de mostrar em outro vídeo, que o PIB ele tem dados nas entrelinhas que temos que entender, porque ele foi muito mais puxado por um dado pujante do agro no primeiro semestre e também por conta de intervenções governamentais, como o programa Desenrola, como subsídios, como utilização das empresas públicas para dar crédito subsidiado, e no segundo semestre o PIB ficou estagnado. Isso significa que chama atenção que o PIB já está em desaceleração e as receitas caíram 2,2%, mesmo com a alta de impostos que esse governo vem colocando. Mas vamos falar das despesas. As despesas, também segundo esse mesmo relatório divulgado pelo Tesouro Nacional, o governo gastou 2,1 trilhões, receitou 1,9 e gastou 2,1 trilhões em 2023. Esse gasto representou uma alta de 12,5% em relação ao ano anterior em termos reais. As receitas caíram mais de 2% e as despesas subiram mais de 12% em relação a 2022. Apenas no mês de dezembro, houve um aumento de 72% das despesas por conta do pagamento dos precatórios, alcançando 303 bilhões no mês de dezembro. Sim, por conta desse precatório, mas de qualquer maneira a gente vem interpretando os dados no ano como um todo. A gente consegue ver aqui nesse gráfico as despesas primárias incluídas de precatórios e, portanto, mesmo nesse relatório não bate com os 92 bi anunciados no texto desse mesmo relatório, mas
São dados próximos, portanto, sempre há divergência, que não deveria haver, mas de qualquer maneira, se for 92, 93 ou 100 bi de precatórios, não é aí que vai fazer a diferença para esse vídeo, para entendermos que estamos num caminho de aumento do endividamento público e isso cobrará o seu preço inevitavelmente. E aqui um ponto extremamente importante. Se excetuarmos o pagamento dos precatórios das despesas primárias do ano passado, o resultado seguiria, ou seja, as despesas seguiriam acima de 2 trilhões. Lembra no gráfico que eu acabei de mostrar agora das despesas primárias, em que os gastos do governo em 2023 foram de 2,1 trilhões de reais? Pois bem, 2 trilhões, 162 bilhões para ser exato. Se o governo divulgou que o pagamento de precatórios foi de 92 bi, e nós retirarmos esse pagamento das contas, os gastos do governo ficariam acima de 2 trilhões de reais. Mesmo assim, incluindo o ano da pandemia, o terceiro pior resultado da série histórica, iniciado em 1997. Mesmo assim, o crescimento das despesas, se excetuarmos o pagamento dos precatórios, teria crescido 9,3% em termos reais, já descontados a inflação. Incluindo os precatórios, as despesas cresceram 12,5% em termos reais. Excetuando os precatórios, o crescimento foi de 9,3% em termos reais. Portanto, as receitas continuaram caindo e as despesas continuaram crescendo, mesmo excetuando o pagamento de precatórios, que não tem o menor sentido retirá-los dessa conta. Segundo o Tesouro, essas despesas que aumentaram no ano de 2023 incluem um aumento do programa Bolsa Família de 75,4 bilhões de reais, de benefícios previdenciários de 66,5 bilhões, além da elevação do apoio financeiro pela União a estados e municípios, que subiu 12,5 bilhões. As despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias, que representam apenas 7, 8% do orçamento total, o resto são despesas obrigatórias de manutenção da máquina pública, como salários, previdências e etc., ou seja, manutenção da máquina, que sobra muito pouco para investimento, nós tivemos um aumento dessas despesas discricionárias de 24,6 bilhões de reais. Portanto, ao contrário do que o Tesouro Nacional mostra, o Banco Central tem uma outra forma de encarar esses dados, uma outra metodologia. Essa metodologia é o seguinte: o Banco Central, ele não leva em consideração os recursos de PIS e PASEP que os trabalhadores teriam direito a resgatar, mas não o fizeram. O Tesouro Nacional encara isso como receita, ou seja, é um dinheiro seu, que você tem dinheiro de resgatar, direito de resgatar, não o resgatou, e o governo encara como receita. Assim, ele diminui o resultado primário dele. Já o Banco Central, que divulgará as contas na metodologia dele dia 7 de fevereiro, ele leva em consideração esses dados como direito que está lá do trabalhador e não como receita do governo. Portanto, o déficit de 230 bi será ainda maior. Qual é esse montante? Por volta de 25 a 26 bilhões de reais. E aí, nós teríamos já mais de 250 bilhões de déficit na metodologia do Banco Central, que faz muito mais sentido. O dinheiro do trabalhador, ele tem direito a resgatar. Isso não é receita do próprio governo. Pois bem, mais um dado que vai sair no dia 7. E aí, ficaremos de olho, mas o dado tende a ser pior ainda pelo motivo explicado. E aqui começa um ponto interessante. Muitos economistas acreditam que as contas do governo elas devem ser contracíclicas, ou seja, no momento que a economia cresce, o governo deveria produzir superávites, ter um saldo para poder consumir essa gordura nos momentos de crise, que ela sempre vem, são ciclos econômicos. E isso, obviamente, geraria uma gordura para ser queimada ao longo do tempo. No meu entender, o superávit se faz extremamente necessário sempre para produzir uma estabilidade monetária, fiscal, do cenário macro, para até atrair investimentos. Hoje, o que a gente vê é que nós estamos tendo o maior déficit da história do Brasil, tirando o período, o ano de 2020 da pandemia, em ano de crescimento econômico. E não em recessão. O PIB cresceu.
por várias intervenções, como eu expliquei naquele outro vídeo. E mesmo assim, estamos tendo o pior ano de resultado fiscal da história econômica. Mesmo tirando o pagamento de precatórios, fazendo essa maquiagem que eles mostraram nesse relatório, mesmo assim, seria o segundo ou o terceiro pior resultado da história. Porque segundo ou terceiro pior, se nós incluirmos 2020, o ano da pandemia, seria o terceiro pior ano da história. Se tirarmos o ano da pandemia, seria o segundo pior ano da história. Ou seja, estamos ali no pódio de top 3 piores de qualquer maneira, sim ou sim, incluindo precatórios ou excluindo o pagamento de precatórios, porque as despesas cresceram, excluindo precatórios, 9,3%, enquanto, contando os precatórios, as despesas subiram 12,5% e as receitas caíram de qualquer maneira com a atividade econômica, mesmo crescendo o PIB, mostrando sinais de desaceleração. Em 2014 e 2015, que foi quando o Brasil viveu a maior crise da sua história recente, a gente também vivia um cenário de aparente equilíbrio das contas públicas, até que o desastre apareceu. Então atenção, porque estamos vivendo um momento de aumento da dívida pública. E mais, esse dado esconde o que eu expliquei no começo. Esse é o déficit primário. Nós temos mais 700, 800 bilhões de juros da dívida que tem que ser incluído para chegarmos no resultado nominal. Portanto, o déficit nominal ultrapassa aqui 1 trilhão de reais, o que representa por volta de 10% do PIB. E mais, nós estamos falando do resultado do governo central. O governo central inclui as contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. A gente ainda tem que incluir o governo consolidado, as contas do setor público consolidado, que além do governo central, inclui os governos regionais, estados e municípios, além das empresas estatais. Portanto, o rombo é ainda maior. E tudo isso é compensado por um aumento da dívida frente ao PIB. A dívida, obviamente, vai crescendo, porque os gastos são maiores do que a receita, e você precisa fechar essa conta. Como é que eles fecham a conta? Aumentando impostos e também se endividando mais, vendendo títulos públicos para conseguir pagar as dívidas de curto prazo que estão vencendo e tomarem mais dívidas no longo prazo. E isso pode passar uma mensagem ao mercado que, mais cedo ou mais tarde, pode gerar uma certa incapacidade de pagamento das suas dívidas. Não acho que estamos próximo disso, mas o aumento exponencial da dívida pública, com o governo que não faz nenhum esforço em diminuir os gastos, muito pelo contrário, muitos desse governo falam que investimentos são gastos. Lula fala isso abertamente. Ou seja, seguiremos crescendo a nossa dívida frente ao PIB. E isso é extremamente preocupante. Segundo a gente consegue ver nesse gráfico aqui, a dívida PIB subiu a mais de 74% até outubro de 2023, quando o déficit acumulado do país ainda estava em 114 bi. Fechamos o ano com mais de 230. Na metodologia do Banco Central será mais de 250 bi. E isso vai piorar por conta desses dados, como eu falei. Com o dado que foi divulgado agora de 230 bi, levando em consideração o Tesouro e não o Banco Central, podemos chegar já a uma meta de 80% da relação dívida-PIB. E isso é muito mais do que qualquer outro país emergente. A gente consegue olhar aqui nesses gráficos, e olha que interessante, ao analisarmos dentro do site do FMI, e ele tem uma metodologia diferente que eu já vou explicar, a gente olha os países emergentes, em que para o Brasil ele já dá uma projeção para o ano de 90% da relação dívida-PIB. Quando a gente olha a Argentina, 79,9%. A gente olha, por exemplo, Uruguai, 61%. Vamos olhar o México, 54,7%. A Rússia, 21,8%. A China, 87,4%. Colômbia, 55%. Equador, 53%. O Peru, 34%. A Bolívia, 81%. Chile, 41% da relação dívida-PIB. Ou seja, a gente tem uma relação muito maior do que todos os outros países emergentes. Olhando aqui, a gente vê que a média dos países emergentes é 68,6%. E segundo o cálculo do FMI, a gente já vai bater 90%
da dívida PIB. E por que eu falo da metodologia do FMI? Pois bem, o FMI ele não leva em consideração os chamados títulos livres. Ele leva tudo em consideração que o Banco Central tem sob custódia daqueles títulos que foram emitidos pelo governo central, pelo Tesouro Nacional de Dívida. Então ele emitiu uma quantidade de dívida, uma parte ele vendeu aos investidores em operações compromissadas, você comprou Tesouro Direto, eu comprei, e ele leva em consideração isso, mais os títulos que estão custodiados no Banco Central, que não foram vendidos a nenhum investidor, mas foram emitidos. O que faz muito mais sentido. Eu emiti uma dívida, eu já devo a alguém. E o governo brasileiro, o Banco Central, não leva em consideração esses títulos livres, só leva em consideração o que está vendido no mercado em operações compromissadas. Portanto, quando nós levamos em consideração a metodologia do FMI, saiu uma matéria em que o Brasil ultrapassa a Argentina e se torna o país mais endividado da América Latina, representando 85%. A Argentina está na casa dos 83%, 84%, mas já somos o maior dos países endividados com a relação com a metodologia do FMI. Mais que Índia, que está em segundo lugar, mais que China, que está em terceiro, depois Argentina, Egito, África do Sul, Colômbia, Nigéria, México, Peru, enfim, o Brasil na liderança em relação à dívida PIB. E aí, isso é extremamente preocupante, porque pode passar uma mensagem para o mercado de que mais cedo ou mais tarde, os investidores preferem não emprestar ao Brasil, e sim a outros países que remuneram uma taxa parecida, mas não estão tão endividados. E isso é algo extremamente preocupante. Portanto, o que esse governo está fazendo é matar as galinhas dos ovos de ouro, justamente porque ela vem taxando mais as empresas e as pessoas, tirando dinheiro e capacidade de investimento do setor produtivo, para pagar mais impostos, para fechar as suas contas, ou seja, eles tentarem aumentar a receita e não diminuir os seus gastos. O que eles fazem é tirar poder de compra da população e capacidade de investimento das empresas. As estatais estão voltando a ser manipuladas com seus amigos indicados para o conselho e para a diretiva, incluindo a Vale, que eles tentaram essa semana e para mim não desistiram, que eles tentaram emplacar Guido Mantega numa empresa privada, que os investidores, por sorte, não permitiram. Vamos lembrar que Guido Mantega nunca trabalhou 30 segundos na iniciativa privada e era o ministro da Fazenda, na época que o Brasil viveu a pior crise entre 2014 e 2015 com a Dilma. Que mais? O governo também fechou as portas para privatizações. No momento que ele fecha as portas para privatizações, ele fecha a torneira de uma receita dele e ele precisa tributar mais a população. Cortar gastos é a solução. Isso não passa na cabeça desse governo. E sim, uma atividade econômica que começa a desacelerar e, portanto, o nível de arrecadação cai e eles precisam cada vez subir mais a arrecadação para compensar os gastos crescentes em mais de 12% em termos reais, como a gente mostrou agora. Isso não significa que a inflação vai disparar em 2024. Nós temos exportações recordes que permitem entrada de fluxo de dólar. Nós temos entrada de dólares também pela conta corrente. Tudo capital, no geral, capital de curto prazo e não aquele capital produtivo de longuíssimo prazo. Da mesma forma que ele entra, ele pode ir embora para capturar a diferença de taxa de juros entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, hoje, na decisão de política monetária, mantiveram a sua taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. E aqui no Brasil nós diminuímos a taxa e foi falado no comunicado do Banco Central que na próxima reunião em maio deveremos, se tudo continuar assim, baixar a taxa de juros em mais 0,25 ponto percentual. Quanto menor a diferença de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, menor o apetite dos investidores em tomar crédito lá e mandar para cá para capturar essa diferença de taxa de juros. Portanto, se o fluxo de dólar que vem pela conta de exportação, que ainda é muito alto e vem batendo recorde, deverá continuar nesse momento. Se o fluxo de dólar para capturar essa diferença de taxa de juros começa a diminuir, mais cedo ou mais tarde podemos ter a nossa moeda desvalorizando, os investidores olhando as contas brasileiras que estão se deteriorando mês a mês,
começa a fazer mais sentido não trazer capital para cá, e isso pode levar a uma desvalorização da moeda. Desvalorização da moeda leva a uma alta dos preços e força o Banco Central a ter que subir juros novamente. Mas essa relação, ela não é direta. Não significa que em 2024 devemos ter um movimento inflacionário. Como eu falei, o dólar segue entrando por essas contas e o dólar entrando mantém o real relativamente valorizado e uma inflação controlada. O Brasil também tem muita relação com as commodities. As commodities, por mais que o cenário geopolítico esteja complicado, vem mantendo, principalmente o petróleo, um comportamento nos seus preços, na casa dos 80 e poucos dólares, o que permite também o preço dos combustíveis não subirem, que é um componente importante dentro do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Se as commodities começam a subir, será que a Petrobras terá força com o governo intervencionista de segurar os preços mais uma vez e levar a Petrobras de volta ao prejuízo? E isso começa a cobrar muitos custos. E é justamente isso, no meio disso, que o Banco Central brasileiro hoje baixou a taxa de juros em 11,25%, e nós temos que entender todo esse ciclo econômico que eu mencionei aqui para entendermos, será que faz sentido buscarmos alocação em pré-fixado, em pós-fixado, em ativos internacionais? E aqui eu deixo o meu ponto. Claro, precisamos conhecer o perfil de cada um. Por isso, no descritivo do vídeo, tem aqui o e-mail da Bianca, que me ajuda com absolutamente tudo, e marcarmos esse bate-papo para entender o seu perfil. Mas olhando o real relativamente valorizado, entendendo que as contas públicas estão se deteriorando a cada mês, temos oportunidade em dolarizar parte do patrimônio e pegar juros altos lá fora, 4%, 5%, 6%, 7%, dependendo do título que você compre, em dólar, dolarizando uma parte do seu patrimônio e também aproveitando títulos aqui no Brasil, com taxas pré-fixadas mais altas, com títulos atrelados à inflação é IPCA mais 5,5, IPCA mais 6, 7, 8, a depender do emissor, e isso, entendendo os riscos que você está correndo e também da tua eventual necessidade de liquidez, se torna uma oportunidade extremamente interessante. Não é uma recomendação de compra, mas é uma atenção. Entre em contato e me coloco à inteira disposição para explicar todos esses movimentos, entender o teu perfil e adaptarmos isso nessa sua alocação de portfólio, seja aqui ou fora do Brasil. A verdade é que temos que ficar de olho em todo o ciclo econômico e o cenário econômico mundial que está completamente conturbado, não apenas geopoliticamente falando, mas também economicamente, com a China desacelerando brutalmente e o governo intervindo mais ainda. E tudo isso tem relação direta com a economia brasileira, que sim, tem um PIB maquiado por intervenções diretas do governo com transferências de renda, que se não fosse isso, dado a formação bruta de capital fixo, ou seja, o quesito investimento dentro da análise do PIB, caiu pelo quarto trimestre consecutivo e 2,5% apenas no terceiro trimestre de 2023. A situação, ela é complicada no médio e no longo prazo. No curto, conseguem maquiar os dados com intervenções e mais liberação de capital e crédito subsidiado. A conta chega. Quanto mais tarde o garçom demora para chegar com ela, mais caro ela vem. Se proteja enquanto é tempo. Fazer o seguro do carro depois da batida se torna impossível ou extremamente mais caro.